Fala, moçada, depois dessa gigantesca saga que vivemos aí, né? Tentou, mas não deu foi em nada. Vamos aqui pro vídeo então, pelo menos para vocês não ficarem sem conteúdo, tá? Espero que semana que vem o negócio esteja resolvido. Vamos resolver essa parada aqui. Galera, é o seguinte, então o que eu ia explicar para vocês na aula hoje, a identidade de migração, né? O assunto que a gente está dentro dele. Nós falamos na última aula que migração é o ato de deslocamento em um determinado espaço. Então, você saiu daqui e foi para lá, você está migrando, né? Esse deslocamento é a migração, tá bom? E aí, hoje eu vou falar com vocês um pouco a questão sobre polos de atração. O que são polos de atração? Nada mais é do que aqueles países que atraem turistas ou migrantes, né? O turista também é um tipo de imigrante, mas um imigrante temporário, tá? Agora, nós temos aquele tipo de imigrante, como por exemplo, os refugiados, que a ideia deles não é ser temporário, é ser permanente, tá? Mas isso é uma coisa mais pra frente, a gente vai discutir essa questão aí. Então é o seguinte, quando a gente fala dos países polos de atração, a gente vai citar os países mais desenvolvidos. Estados Unidos, Canadá, Europa em peso, né? Como por exemplo Alemanha, França, Inglaterra, Japão, que já está lá na Ásia. Então esses países vão ser considerados polos de atração. Por qual motivo? Vamos entender bem aqui. São países desenvolvidos, são países ricos, né? E as pessoas, quando olham para esses países, acabam ali almejando uma qualidade de vida melhor do que aqueles países que eles estão. Beleza? E aí a gente tem um conceito também secundário em cima disso daí, que são os corredores, né, da migração. A gente pode colocar um país como corredor. O que acontece? O que seria esse país corredor de migração? É aquele país que dá acesso àquele outro país. Exemplo, para não estar um pouco confuso. O México. O México ele dá acesso aos Estados Unidos. Então é um país ali considerado esse corredor, tá? Que ele vai dar acesso a um país desenvolvido no caso. Tanto é que algumas pessoas, ao invés de tentar adentrar logo de cara para os Estados Unidos, eles primeiro tentam ir para o México, e do México tentar atravessar a fronteira para os Estados Unidos. Coisa que nos dias de hoje está bem complicado, bem improvável que dê certo, porque a tecnologia, né, galera, aquela coisa toda, tem drone que mede a temperatura da região, e aí vai captar a temperatura corporal de 36 graus e meio, por exemplo. Então, é uma coisa que nos dias de hoje é bem complicado isso acontecer, beleza? Mas as pessoas tentam assim, tá? Porque às vezes falam, é mais difícil adentrar logo de cara do que passar pela fronteira do México para os Estados Unidos, tá? Então, isso daí vai depender de cada caso, tá? Um outro exemplo que eu posso citar também da Europa, né, que os refugiados saíam ali do Mediterrâneo em busca pela democracia, né? Quando a gente fala de refugiados sírios, refugiados também do norte da África, às vezes alguns países que têm certas ditaduras e tudo mais, e essas pessoas vão em busca de melhor qualidade de vida, vão em busca de melhores condições em um país europeu, beleza? Na Europa, tem uma questão ali que é o seguinte, o difícil é entrar em algum país europeu, mas depois que entra também, aí, meu irmão, vai embora, tá? Por quê? Não existe uma política de fronteira entre os países europeus, principalmente que fazem parte ali do bloco da União Europeia. Então, por exemplo, o camarada foi ali, entrou pela Itália, pelo mar Mediterrâneo, refugiado. Ele entrou na Itália, agora ele consegue ir para a Suíça, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, ele consegue ir aquilo tudo ali. Tá? Por quê? Você cruzar a fronteira, por exemplo, da França para a Alemanha, é a mesma coisa se você estivesse cruzando ali de Goiás para Minas Gerais. Não tem uma fiscalização por conta disso. É a livre circulação de pessoas. Tá? Isso acontece na Europa, beleza? Então, o mais difícil na Europa é o camarada entrar. Depois que entrou, aí já facilita a circulação ali dentro, tranquilo? Então, isso daí são os polos de atração, meu povo. Tá? São esses países que eles atraem os imigrantes, atraem essas pessoas aí. E o motivo disso tudo é justamente para poder buscar melhor qualidade de vida, melhores condições de trabalho, que muitas das vezes, é algo assim que eles acabam se decepcionando futuramente. Por quê? Porque eles vão para lá em busca disso tudo e chegam lá e se decepcionam porque não é aquilo tudo que eles estão acostumados a ouvir, né? Porque é o seguinte, imagina também que a gente entra num outro conceito já interessante para essa aula.
xenofobia. Vocês acham mesmo que, por exemplo, um americano vai aceitar um mexicano entrar lá e trabalhar do jeito que quiser? Isso não acontece, né? Até mesmo um brasileiro vai para os Estados Unidos. Uma pessoa no Brasil, médica, por exemplo, um médico. Ah, aqui no Brasil tá difícil, não sei o quê, eu vou para os Estados Unidos. Vocês acham que ele vai para lá, ele vai conseguir ser médico logo de cara? Isso não vai acontecer, tá? Primeiro, já tem uma dificuldade porque a medicina que exerce aqui é diferente de lá. A questão de reconhecimento de diploma, já tem uma dificuldade por aí, beleza? Segundo, que existe essa questão da xenofobia, beleza? Então, assim, muitas pessoas de países desenvolvidos têm essa xenofobia enraizada, né? Porque são países bons, são países ricos, né? E o povo quer ir para lá para tirar um pouco a casquinha disso daí. Mas a xenofobia é algo presente, é algo real nesses países, tá? Então, os americanos contra os mexicanos, até mesmo contra os brasileiros, tem muito disso. Então, geralmente, as pessoas desses países emergentes ou até mesmo subdesenvolvidos que vão para países desenvolvidos vão encontrar empregos o quê? Que não são qualificados. Caixa de supermercado, área da faxina, pedreiro, assentador de piso, limpador de piscina, né? Não desmerecendo essas profissões, porque lógico, elas são importantes para fazer toda essa cadeia econômica girar, né? Então precisa ter eles também, não pode excluir. Mas só que existe um preconceito da parte dos americanos, por exemplo, em fazer esse tipo de serviço, de ser lixeiro, ser gari, vou mexer com lixo, aí coloca como uma opção secundária e deixa um trabalho para mexicano, por exemplo. A gente da América Central que vai para lá, certo? Então tem esse preconceito que é gerado nesses países aí, tá? Principalmente os desenvolvidos, beleza? E aí, para tentar barrar toda essa entrada dos imigrantes, tentar barrar os imigrantes ilegais, tá, meu povo? Porque assim, tem os imigrantes legais que isso daí não tem problema nenhum, isso já está reconhecido pelo governo, já autorizou a entrada deles ali. Por exemplo, para você viajar para os Estados Unidos, precisa do visto. Esse visto já é uma autorização do governo que você pode adentrar ali como turista, né? Vai depender do tipo de visto que você está tirando, tem visto estudante, trabalhador, cada um tem um determinado período. O de turista até 90 dias, você tem direito, né, legal de ficar ali 90 dias dentro do país. Deu os 90 dias, você tem que pinicar a mula. Chegou a 91, você já é considerado refugiado, tá? É uma lei, isso daí é internacional inclusive. Chegou em 91 dias, se você não saiu do país, já é considerado refugiado. Aí vai ninguém atrás de você, querer torar o dedo para tirar você de lá, beleza? Porque fala assim, a intenção dele é ficar aqui. Então é o seguinte, falo até me perco. As fronteiras vigiadas, o que acontece? O que são essas fronteiras vigiadas hoje, né? Surgiu o discurso, logo quando o Trump foi eleito, a questão do muro, a construção do muro, tal, aquela coisa toda, beleza. O que acontece com esse muro? Esse muro não é de hoje não, meu povo, tem tempo. Desde Bill Clinton, década de 90, já tem essa construção desse muro. Em algumas partes, tá? Por quê? É uma forma ali de tentar barrar a entrada, principalmente dos mexicanos. Por quê? É óbvio que os mexicanos querem entrar nos Estados Unidos, muitos deles, né? Então é uma forma de tentar barrar isso daí. Mas isso é uma tecnologia que hoje, tecnologia de muro, coloca, né, um negócio drone pendurado para tudo quanto é canto ali, igual eu citei para vocês, algo que já existe, já o drone que mede a temperatura do ambiente. Então tem a temperatura de solo ali 20 graus, aí aparece ali 36,5, 36 graus, opa, tem alguém ali, pode ir atrás que tem gente ali querendo cruzar a fronteira, beleza? Então as fronteiras hoje, elas são vigiadas. Então a forma de dificultar ainda mais essa transição, né, que a gente tem ali o percurso, né, a migração entre um país e outro, beleza? Isso vai depender de cada política de cada país, né? Tem país que é mais liberal, outros nem tanto assim, e aí coloca essas barreiras mais vigiadas, tá? Que isso acaba hoje sendo um desafio para o migrante. O camarada quer ir para lá, não consegue, é um desafio que ele tem hoje por conta de toda essa questão aí, tá? Então é o seguinte, meu povo, falando da xenofobia, né, eu vou deixar anotadinho uma parada para seguir uma lógica para vocês aqui. E só um detalhe que eu até cheguei a citar, que hoje, devido a toda essa questão de imigrantes, né, de buscar uma melhor qualidade de vida, muitos países estão se fechando mais. Por exemplo, a Europa,
Eu falei dos Estados Unidos, falar um pouco da Europa agora. A Europa era mais aberta para receber os imigrantes. Mas o que acontece? Não recebia tanto imigrante assim, refugiado, por exemplo. O povo desesperado querendo entrar no continente europeu. Aí, a partir de 2011, começou todo um rebuliço no Oriente Médio ali, que é novidade, né? Nossa, guerra no Oriente Médio. Nem tem guerra lá, nem tem conflito lá. E ele, norte da África e Oriente Médio, uma região que sempre é um estopim, pode estourar algum conflito em qualquer momento. E começou ali a famosa Primavera Árabe, tá? Porque a intenção não é falar da Primavera Árabe em si, mas só basicamente falando, onde o povo começou a se revoltar com certos governos ditatoriais que tem na região até hoje, inclusive. O povo começou a manifestar tal, e aí virou um conflito, né? Acabou virando uma guerra civil aquilo lá, e muitas pessoas foram fugindo de lá, né? Vão embora e criaram ali os refugiados. Aí imagina só, pô, o cara tá no Oriente Médio, norte da África. Para onde que esse povo vai? Europa, porque é o melhor lugar para ir ali na região onde eles têm. Então vamos pegar o bote, te atravessa o Mediterrâneo, bate ali na Itália, na Espanha, na Grécia, sei lá, algum lugar assim, e entra na Europa. Aí a partir desse momento, a Europa começou a repensar um pouco a questão de imigrantes e essa circulação livre das pessoas, né? Porque lá tem essa livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e tal. Então não existe essa barreira como eu citei anteriormente para vocês. E a Europa começou a repensar um pouco mais. Pô, a gente tem que colocar uma política um pouco mais rígida. Por quê? Se a gente permite, não, pode vir para a Europa que é tranquilo, pode entrar aí que a gente recebe de braços abertos, isso começa a afetar a economia. Isso começa a afetar a população local e começa a gerar aquela famosa xenofobia, né? Tanto é que hoje o número de grupos ligados ao neonazismo na Alemanha, grupos mais radicais, um conservadorismo mais radical um pouco, começaram a crescer em países como Alemanha, Inglaterra, França, por conta do número em massa de refugiados que tentavam adentrar a Europa, né? Tentavam adentrar qualquer país da Europa ali, em especial os países da União Europeia, tá? Então isso acontecia, beleza? E hoje a Europa, né? Ela tem uma política um pouco mais rígida com isso tudo. Tanto é que essa saída da Inglaterra da União Europeia teve vários motivos, não foi só isso, teve motivos inclusive que é mais importante do que esse que eu vou citar para vocês aqui. Mas um dos motivos, o que foi? Questão de refugiado. Porque como não tinha essa política de controle, alguns refugiados adentravam ali a região da Europa, ia para a França, da França atravessavam o Eurotúnel, né, que é um túnel que liga debaixo do oceano a França da Inglaterra. Entrava ali, o camarada ia ser feliz, beleza? Então, por conta disso, um dos motivos, tem outros, inclusive mais importantes, questão econômica, mas por outro momento a gente fala isso daqui. Mas esse é um dos motivos que fez com que o Reino Unido saísse do bloco da União Europeia, beleza? Devido a essas políticas mais rígidas, tá? Que eles estão tomando e que é uma tendência de outros países da Europa passarem a adotar também essas medidas mais rígidas. Alemanha, França, Itália, para tentar barrar um pouco a entrada desses imigrantes aí. Meu povo, tá bacana? Já falamos bastante, deu para aglomerar bastante coisa, né? Acabou que nossa aula foi 100% pelo vídeo aqui hoje. Espero que semana que vem já esteja tudo resolvido para a gente poder voltar com força aí, tá? Mas por hoje a gente falou bastante coisa, xenofobia, drama dos refugiados, deu para avançar bastante coisa do conteúdo aqui. E na semana que vem a gente pode fazer também uma recapitulada geral aqui, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, beleza? E aí semana que vem a gente se encontra, meu povo. Um forte abraço para todo mundo aí, fique com Deus e até a próxima aula. Fui!